Olá, gente! Beleza? Continuando, mais uma questãozinha aqui da banca aí, BFC. Deixa eu ir lá, cadê eu? Beleza, isso aí. Vamos lá então, tá aí a questão, ó. A gente vai falar sobre a relação professor-aluno, Vejam comigo então, cadê minha caneta? Tô meio perdido aqui, achei minha caneta. Então a gente tem lá, na relação professor-aluno, envolve interesses e intenções, ok? Sendo esta interação o expoente das consequências, pois a educação é uma das fontes mais importantes do desenvolvimento comportamental e agregação de valores nos membros da espécie humana. Bom, essa parte aqui sobre a educação é tranquilo, não é? A educação é uma das fontes mais importantes de desenvolvimento comportamental e agregação de valores nos membros da espécie humana. E aí nós temos tipos de educação que eu já posso colocar aqui, ou nós temos a educação formal, que é a educação sistematizada, né? Inclusive normatizada, regulamentada, e que os estados democráticos assumem, né? Então, oferecida, assumida também pelo Estado. A formal, ela é, por exemplo, planejada e é realizada em estabelecimentos oficiais de ensino, estabelecimentos próprios de ensino. Educação formal. A gente tem também a educação informal. A educação informal é aquela que nós temos contato com ela no cotidiano. Então, ela, em vez de ser algo sistemático, planejado, ela é espontânea. Tá? E ela ocorre principalmente no âmbito da família e comunidade. Beleza? E aí a gente tem também a educação não formal. Peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Educação não formal. A educação não formal, ela é planejada. Então, você tem, por exemplo, sei lá, uma aula de inglês lá, uma atividade no clube, na academia, uma aula que você faz específica, num Kumon, por exemplo. Tá? Então, ela é não oficial, porém, o não oficial é no sentido assim, não curricular, né? Algo extracurricular, porém planejada. Então, há todo um planejamento. Você vai, por exemplo, fazer um curso profissionalizante de uma escola que oferece um curso profissionalizante, essa escola ela não tem lá, não é algo curricular, não há uma obrigatoriedade em frequentar essa escola profissionalizante, não há, por exemplo, um vínculo dessa escola, um vínculo mais formalizado com uma secretaria de educação, mas todo o ensino oferecido por ela é todo planejado, não é? Então não é feito de forma espontânea, de qualquer jeito. Portanto, educação não formal. Uma coisa que é bem interessante, que a gente sempre precisa levar em consideração, e as questões abordam isso, é que a LDB valoriza tanto a educação formal quanto a informal e não formal. Então, para a LDB, o sujeito tem acesso à educação e aprende os conteúdos, aprende questões sobre a vida dentro e fora da escola. Mas a LDB deixa claro que ela vai regulamentar apenas aquela relação que ocorre dentro da escola, dentro da instituição, entenderam? Então, voltando para o legislador, para a LDB, aquilo que eu aprendo fora da escola gera conhecimento? Gera. É importante para a minha vida? É importante. Aquilo que eu aprendo dentro da escola também. Mas a lei só regulamenta as atividades que são realizadas dentro da escola formalmente. Tudo bem? Voltando então, agora sim a gente vai fazer uma análise das questões. Então tem lá, logo, a relação entre professor e aluno depende fundamentalmente. Só um detalhe, pessoal. Aqui a gente tem uma palavra bem interessante, que são as intenções, né? Então, a intenção é o querer do professor. Vários textos, vários autores vão falar assim,
antes de nós termos uma boa estratégia didático-pedagógica, antes de eu ter instrumentos, por exemplo, recursos tecnológicos, antes de eu ter um professor que conhece muito, domina muito o conteúdo, eu preciso ter uma boa intenção. O professor precisa querer ensinar, ele precisa querer fazer a diferença na vida do aluno, ele precisa querer assumir um compromisso com o aluno. Tá? Não adianta eu ter recursos, não adianta eu ter professor com muito conhecimento, não adianta eu ter estrutura, não adianta eu ter um planejamento curricular perfeito, se aquele professor que vai trabalhar com o aluno não está bem intencionado para realmente viver experiências significativas com os alunos e se dedicar para ser o mediador na relação entre o aluno e todo o conhecimento disponível na realidade, na sociedade, tá bom? Então é um ponto também explorado por textos pedagógicos. Bom, então voltando aqui, logo a relação entre professor e aluno depende fundamentalmente do clima estabelecido pelo aluno. Isso aqui, gente, a gente tem que levar em consideração o seguinte, ela não é correta, tá? Essa 1 não é correta, quando ela fala clima estabelecido pelo aluno. Aí você vai me perguntar, Vinícius, mas o aluno tem valor nessa relação professor-aluno? Não tem? Lógico que tem. Então vamos colocar aqui, ó, relação professor-aluno. Tá? Vamos falar um pouco dela. Vejam lá, se eu falo de uma educação mais tradicional, se eu estou diante de um texto mais tradicional, de uma questão mais tradicional, essa relação professor-aluno ela é marcada por o quê? Por um autoritarismo do professor. Então, a relação é vertical. Relação vertical. Quer dizer que existe uma hierarquia entre o professor e o aluno. Entre o prof e o aluno, beleza? Vertical. Então, na educação tradicional, se você estudar, por exemplo, tendências educacionais, tendência tradicional, você vai ver isso. Continuando, esse professor, ele estabelece uma autoridade sobre o aluno, mas é uma autoridade disciplinar. Então, o professor, ele é uma autoridade disciplinadora. Tá? Ele exerce um poder sobre o aluno. Esse professor está no foco, no centro das atenções. Professor no centro do processo. Como assim, professor no centro do processo? Quando eu falo que o foco está no professor, quer dizer que o aluno tem que ficar ali passivamente prestando atenção no professor, porque o mais importante é aquilo que o professor fala. Tá? Então, o importante é o que o professor fala, é a mensagem. A aula do professor é mais importante. E, consequentemente, tá? Também o conteúdo que ele passa. E o aluno precisa prestar atenção nessa aula e precisa memorizar esse conteúdo. Ok? Então essa é a relação. O professor sabe mais do que o aluno. Por isso, o professor precisa ser respeitado e ouvido pelo aluno. Tá? Então sabe mais. O professor ensina. O professor não está ali para aprender nada com o aluno, ele está ali para ensinar. Então, os alunos não têm muita liberdade, os alunos não vão ter muita liberdade para produzir suas próprias manifestações e mudar o rumo da aula, por exemplo. Em nenhum momento o aluno vai participar da produção de um projeto. Não ocorre isso. O aluno ele sempre está ali sendo, vamos dizer assim, direcionado. A ação, obviamente, é extremamente diretiva, porque o professor está direcionando toda a atividade, ele está planejando tudo, mas não há nenhuma participação do aluno nesse processo diretivo, nessa aula que o professor ministra, nesse trabalho que o professor realiza. Tudo bem?
E só lembrando que essa autoridade aqui é no sentido do autoritarismo. Autoritarismo. Vários textos, vários autores vão falar, por exemplo, em ambiente coercitivo, em que o aluno não pode falar, ele não pode se expressar, ele não pode se movimentar, ele não pode sair do lugar, ele não pode fazer nada. Ambiente coercitivo, muito disciplinador. Tá? E é o professor que, na verdade, organiza e mantém esse ambiente coercitivo. Aí eu pergunto para você, Vinícius, mas se um professor quiser manter a disciplina na sala de aula, não é ele realmente o responsável por isso? Sim, é ele. O professor, ele sempre vai ser uma autoridade dentro da sala de aula. Por quê? Porque ele é conhecedor do conteúdo, porque ele é a pessoa responsável pelo trabalho pedagógico, ele é a pessoa que foi formada para isso e ele é peça fundamental vamos dizer assim, na apresentação do mundo para o aluno. O professor, ele é extremamente importante em todos esses pontos, mas eu não posso, eu não preciso confundir isso, essa importância do professor, com uma relação em que toda a ênfase do processo está no professor, numa relação em que o professor tem mais valor do que o aluno. Isso é que a gente não pode permitir. Então, numa educação mais crítica, quando eu falo aqui, eu já comentei isso com vocês, quando eu falo de educação crítica, eu poderia até colocar aqui uma educação renovada também, estou misturando tudo. Se você estudar tendências, você vai ver que eu estou misturando, porque a crítica ela é progressiva, ela é progressista, né? E a renovada já é uma educação liberal, né? A crítica é progressista, a renovada ainda é liberal, mas há um ponto em comum, apesar de toda a diferença que existe entre educação crítica e educação liberal e, consequentemente, renovada, alguns pontos comuns estão relacionados à relação entre professor e aluno. Tá? O ponto comum principal aqui é o professor enquanto mediador. Professor enquanto mediador. Vinícius, qual seria a diferença do professor mediador na educação crítica, progressista, e na educação renovada, liberal, por exemplo? A grande diferença é que na crítica progressista, o professor ele vai realizar um trabalho com o aluno numa relação horizontal, com ênfase no aluno, foco é no aluno, o foco não é mais no professor, o foco é no desenvolvimento do aluno, tanto para uma quanto para outra. Mas a diferença é que na crítica, o professor vai ensinar o aluno para que ele tenha uma visão emancipadora da realidade, para que ele se emancipe, para que ele tenha uma consciência crítica da realidade, para que ele se capacite e tenha a habilidade de transformar a realidade e torná-la mais igualitária, e garantir, lutar mais pela equidade dentro da sociedade em que vive. Já aqui na educação renovada, o professor também ele também vai ser um mediador nessa relação da criança com o mundo, ele vai ajudar a criança a se relacionar com os conteúdos, ele vai inclusive garantir uma certa liberdade nesse processo para que a criança possa se desenvolver. Ele está preocupado com a formação do sujeito para a sociedade, ele não é um professor coercitivo, ele permite que a criança participe ativamente dos projetos de trabalho, mas ele não está preocupado em garantir que esse aluno tenha uma consciência crítica voltada para a transformação da realidade. Por quê? Porque lá na educação, por exemplo, renovada liberal, não se fala em criticidade, em transformação e emancipação. Mantém-se o status quo. Eu falo em adaptação do sujeito para a sociedade vigente. Eu não formo o cidadão para mudar nada, para revolucionar nada, para lutar por nada. Eu simplesmente formo o sujeito para se adaptar a essa sociedade, para trabalhar nela, para assumir um papel social nessa sociedade, mas sem essa necessidade de reconhecer, por exemplo, luta de classe, sem falar de diferença de poder, sem falar de nada disso, ok? Mantendo-se sempre o status quo. Mas o que nos interessa aqui na relação direta professor-aluno é isso, o professor mediador, e aqui o professor ele é sim uma autoridade, mas ele é uma autoridade no sentido da preparação.
ele tem uma formação que o diferencia do aluno e que não coloca ele acima do aluno necessariamente, mas o capacita para ser a pessoa responsável pelo suporte que será dado, suporte pedagógico que será dado ao aluno, ok? Então, essa autoridade é no sentido de ser o conhecedor do processo e não de ser aquele que detém o poder dentro desse processo didático-pedagógico. Bom, e ainda a gente pode, por exemplo, se eu colocar aqui, se a gente falar bastante do Paulo Freire, né, se nós focarmos o Paulo Freire, o que acontece? Para o Paulo Freire, a relação entre professor e aluno é uma relação horizontal. Paulo Freire reconhece que o professor é uma autoridade, reconhece que o professor é a pessoa capaz de mediar o processo, mas a relação é horizontal por quê? Porque o professor, quando ensina, aprende, e o aluno, enquanto aprende, ensina também. Porque a relação é dialógica, tudo bem? Então, a relação entre professor e aluno é uma relação dialógica, mantém-se o diálogo. E o professor está muito preocupado em saber o que o aluno sabe, em entender quais são os conhecimentos, qual é a visão de realidade que esse aluno tem, e está muito interessado em ouvir o que esse aluno tem para falar. Tá? Como eu estou falando de Paulo Freire, daí eu estou dando ênfase aqui a uma educação crítica. Né? Então, são alguns aspectos. Se você quiser, por exemplo, se aperfeiçoar mais nessa relação, nessa ideia de relação professor e aluno, a melhor obra do Paulo Freire, na minha opinião, é Pedagogia da Autonomia, em que ele vai, em 3 capítulos, trabalhar qual é a postura que os professores precisam assumir para oferecer o melhor trabalho aos alunos, ser um mediador e ser alguém que consiga levar o aluno ao nível da emancipação. Tá? Bom, continuando, falando, por exemplo, de Terezinha Rios, tem tantos autores, né, que trabalham essa questão da formação do professor, da relação professor e aluno, mas se eu falar, por exemplo, da Terezinha Rios, que além de educadora e filósofa, Terezinha Rios vai falar de desenvolvimento da competência do professor. Então, é importante que o professor desenvolva competência, mas uma competência que esteja compatível com os dias atuais. E para o professor assumir essa competência, a capacidade dele de reflexão sobre a realidade vai ser fundamental. Então, o professor tem que adquirir essa capacidade de reflexão. E ele vai conseguir desenvolver essa capacidade de reflexão a partir do contato com a filosofia. Tá? Então, a filosofia permite que o professor tenha uma consciência mais apurada da realidade, tenha o espírito investigativo, curiosidade, aproxime-se desse amor ao saber e, com isso, construa sua competência. E um ponto importante, né? A filosofia e a... Opa, estou escrevendo coisa com coisa aqui. Didática andam juntas. Tá? Filosofia e didática andam juntas. Ok? Você pode, por exemplo, estudar a obra Compreender o Ensino, da Terezinha Rios, tem Ética e Competência também, que vão discutir muito essa importância da filosofia na vida do professor, para fazer com que o professor possa ampliar sua visão sobre a realidade, ter um posicionamento crítico e ter mais competência para, no plano da didática, ensinar o aluno. Tudo bem? Bom, o que mais, pessoal, que a gente tem que ver aqui? Eu acho que por enquanto é isso, daí eu vou pontuando algumas outras coisas. E um detalhe importante, que é uma habilidade didático-pedagógica do professor, eu vou colocar aqui. Porque vejam o seguinte, se eu pensar na relação professor e aluno a partir da Terezinha Rios e a partir do Paulo Freire, o bom professor não é só aquele que tem capacidade técnica, não é só aquele que tem a melhor técnica de ensino. O bom professor é aquele que consegue compreender a importância da educação relacionada à prática social. Porque, veja, eu sou muito bom professor, mas se eu não tiver observando o contexto em que o aluno está inserido, se eu não estiver atento a isso e interpretar adequadamente, pode ser que eu ensine coisas que não tenham sentido e significado para o meu aluno.
Então, eu preciso reconhecer a realidade do aluno para que eu possa compreender. Vejam que o ensino é uma prática social específica. Por que eu ensino alguém só para transmitir um conteúdo? Não, eu ensino alguém, principalmente quando a gente fala de educação crítica, para transformar a vida dessa pessoa, para potencializar, para construir o cidadão, para fazê-lo, para tornar a pessoa uma pessoa capaz, com habilidades, com capacidade de operar na sociedade. Então, eu preciso ter, obviamente, conteúdo enquanto professor da disciplina que eu ministro, eu preciso ter uma boa metodologia, eu preciso ter um bom conhecimento de didática, mas eu preciso, acima de tudo, entender que o ensino é uma prática social específica de transformação do sujeito, e para isso eu tenho que ter consciência da realidade, e a minha ação enquanto professor deixa de ser meramente pedagógica para ser também política e ser também ética. Tudo bem? Ela ganha novas dimensões nesse caso. Bom, visto isso, gente, uma coisa importante, que daí é bastante técnico, é o contrato didático-pedagógico, né? Contrato didático-pedagógico. Alguns autores falam só de contrato didático seria uma coisa, o pedagógico seria outra. Eu já coloco o contrato didático-pedagógico. Aqui eu não coloquei, mas você pode colocar, didático-pedagógico. Basicamente, qual que é a diferença? Vamos pegar, por exemplo, Délia Lerner. O que seria o contrato didático? O contrato didático é aquilo que eu esclareço para o aluno no que diz respeito à minha intenção enquanto professor do ponto de vista didático mesmo. Eu falo assim para o aluno, olha, nós vamos aprender isso, então aqui estão os conteúdos, eu quero que vocês me apresentem esses resultados, então eu esclareço para o aluno o que eu espero dele e eu falo como eu vou trabalhar aquilo. Então, o plano de aula, na verdade, ele é exposto ao aluno. Tudo aquilo que o professor planejou no plano de aula, isso é explicado ao aluno para que o aluno tenha consciência de como vai ser a atividade, o que será trabalhado, qual vai ser o passo a passo, qual é a colaboração que o professor precisa dele e quais são os objetivos daquela aula. Olha, depois da aula eu quero que você me mostre que aprendeu isso, isso, isso e isso, beleza? E o professor vai avaliando o processo. O contrato pedagógico, por sua vez, acaba sendo um contrato mais de organização ambiental. Então, o professor ele pode ter um contrato com os alunos no que diz respeito à disciplina do aluno, colaboração que ele oferece. Então, o aluno tem os momentos certos de intervir, de participar, tem os momentos dele, inclusive. O aluno, por exemplo, ele colabora com o professor no sentido de sugerir temas que possam ser interessantes para serem trabalhados. O aluno o professor pode assumir algumas obrigações dele, o aluno pode assumir obrigações também, então ali ambos têm direitos e obrigações dentro da sala de aula, ok? Então esse é o didático pedagógico, aliás, esse é o contrato mais pedagógico, como vai funcionar aquele ambiente de sala de aula, as relações, então elas já ficam tudo contratado bonitinho para que o professor não tenha problema em dar aula e o aluno não tenha problema no processo de aprendizagem e não sofram principalmente com a indisciplina. Mas eu coloco tudo como contrato didático pedagógico, por quê? Porque o professor, a partir do momento que ele faz um contrato pedagógico, é porque ele já está visando uma próxima etapa, que é o contrato didático, para que a atividade dê certo, tudo bem? Para que todo o processo de ensino-aprendizagem realmente tenha qualidade. Então, é bem interessante quando a gente imagina assim, são coisas diferentes, mas indissociáveis, tudo bem? Coisas diferentes, porém indissociáveis, os dois são importantes. Bom, voltando lá para a questão, estou fazendo comentários e comentários, mas os comentários são com base em conteúdos que são cobrados em outras questões, inclusive da banca, não é? A 1 aqui não está certa, por quê? Eu posso levar em consideração os interesses do aluno? Sim, devo. Eu posso levar em consideração os interesses, os conhecimentos prévios do aluno? Sim, devo, inclusive, levar. Mas não é o aluno que vai ditar como vai ser esse clima. Tá? O professor, o professor lembra, ele é a autoridade. Não no sentido do autoritarismo, mas no sentido, né, da pessoa que tem conhecimento e competência suficiente para dirigir essa atividade e formar a parceria com o aluno. 2, da relação empática com os seus alunos. É muito importante que exista essa empatia. Tá? Então, a empatia promove o quê? A credibilidade na relação. A empatia garante credibilidade e garante também afetividade. Tá? Aluno
que sente a afetividade do professor, e a afetividade do professor não é passar a mão na cabeça, não é nada disso. É apresentar confiança, uma relação clara e transparente que demonstra confiança e que dá credibilidade. E o aluno vai ter um clima favorável de aprendizagem, ok? Então, essa empatia busca credibilidade e busca afetividade. Então, essa aqui, a 2, está certa. Portanto, se a 1 está errada, essa aqui já está errada, essa aqui já está errada, essa aqui já está errada. É sacanagem, né, gente? Muito fácil resolver essa questão. 3, da sua capacidade de ouvir, refletir e discutir, perfeito. O professor tem que estar muito atento ao que o aluno tem para dizer, inclusive quando a gente fala de relação dialógica, né? O professor, ele precisa... Aliás, uma postura ética fundamental do professor que é trazido tanto pela Terezinha Rios quanto pelo Paulo Freire, diz respeito à ação do professor, à atitude. Então, se o professor, por exemplo, fala de emancipação, de educação crítica, se ele fala de compromisso com a educação, isso não pode estar só no discurso do professor, isso tem que estar também nas suas próprias ações. Tá? Então, da mesma forma que o professor comunica ao aluno, ouve o aluno, ele também apresenta ações que são condizentes com o discurso que ele faz. Tá? Voltando... E 4, da criação das pontes entre o seu conhecimento e os deles. É muito ruim quando o professor se coloca lá no nível hierárquico acima, professor, e aqui embaixo estão os alunos. Então, o professor é aquele que sabe, o aluno é aquele que não sabe. Não há nenhum tipo de valorização dos conhecimentos dos alunos. É dever do professor valorizar o conhecimento dos alunos, consolidar esses conhecimentos para que eles possam, a partir deles, ir para os conhecimentos novos. Então, na verdade, a relação que nós queremos é essa aqui, não é? É essa relação horizontal, direta, entre professor e alunos. Então, o professor precisa criar pontes entre o conhecimento dele e o conhecimento dos alunos. Os alunos, por exemplo, têm que ter a chance de expressar o que sabem, os alunos têm que ter chance de questionar, os alunos têm que ter chance de complementar, muitas vezes, a partir da pesquisa, aquilo que o professor sabe, e também tem que ser acessível. Aquilo que o professor sabe tem que ser acessível aos alunos. Então, o professor tem que criar estratégias de ensino que tornem o conhecimento realmente acessível aos alunos. Portanto, 2, 3 e 4 estão corretas, 2, 3 e 4. A alternativa é a C de cebola, está aqui, 2, 3 e 4, beleza? Esses são alguns conteúdos apenas, gente, de uma infinidade de conteúdos que a gente tem no curso Fundamentos da Educação e em outros cursos, sobre relação professor e aluno, porque daí a gente tem obras, a gente estuda, tem todas as tendências, a gente estuda uma série de autores, uma série de posicionamentos, ok? Mas deu para entendermos como que a questão é cobrada e pegarmos alguns comentários pontuais que sempre caem nos concursos. Então, até a próxima, galera. Um abraço, até mais.